Nova Resende, a minha querida Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar. Estamos aqui na Resende Web TV para mais um Toró de Parpite. Essa é a nossa conversa semanal, bate-papo, troca de conversa, aprender, conhecer melhor as pessoas que fazem mudança na vida da cidade, pessoas que contribuem para a cidade, que prestam serviço. Às vezes a gente conhece as pessoas pela rua, vê no mercado, vê na sapataria, vê em algum lugar e sabe quem é, mas não sabe o que faz. Então a Resende Web TV procura dar vez e voz para essas pessoas, que são pessoas que ajudam essa comunidade a avançar, evoluir. É assim que este é o papel da Resende Web aqui. Então o Toró de Parpite também é esse propósito, né? Hoje a nossa convidada é a Flávia Tossani, pode ser a Flávia Assistente Social, a Flávia dos Marzinhos, vocês podem escolher como é que vocês querem chamar a Flávia. Flávia, muito obrigado pela sua presença, por atender o nosso convite. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, tenho certeza que vai ser muito bom, né, esse Toró de Parpite nosso aqui à tarde. Vai ser bom mesmo, com certeza. Ô Flávia, fala um pouco de você, quem você é, com quem que você é casado, quem que você é filho, teus filhos. Fala o nome dos meninos, aquela família bonita que você tem, 3 filhos, para ficar feliz de ver o nome deles aí. Então, Luiz, eu sou Flávia, né, filha do Antenorzinho e da Neuza. O Antenorzinho muitos conhecem aqui na cidade, porque meus pais são daqui, né? Sou bisneta do Antenor Luiz, lá do Córrego das Pedras. Córrego das Pedras? Isso. E há 24 anos sou casada com o Osmar Tossani, né? Osmarzinho da Cochupé. E sou mãe de 3 filhos, né? Sou mãe coruja, acho meus filhos lindos, né? Sou mãe do Felipe, que está com 20 anos, Felipe Tossani. 20 anos já? 20 anos. Já vai fazer 21 agora em setembro já. Sou mãe do André Tossani com 17 anos e mãe da Giovana Tossani com 8 anos. Então essa é a minha família, né? E eu trabalhei muitos anos na Cochupé, trabalhei 18 anos na Cochupé. Em 2009 eu tive a oportunidade de vir trabalhar na Prefeitura Municipal de Nova Resende. Pois em 2008 eu concluí o meu curso, né, que eu fiz serviço social pela Fundação Educacional de Guaxupé. E já formei em 2008 e 2009 eu comecei a trabalhar. Então já tem 11 anos que eu estou atuando na Prefeitura Municipal de Nova Resende como assistente social. E é um trabalho que eu gosto muito, eu amo de paixão. E foi algo assim que eu me apaixonei pela profissão desde o primeiro dia que eu entrei dentro da sala da faculdade, né? Que eu pisei dentro da sala da faculdade, que primeira aula minha, Fundamentos Teóricos Metodológicos do Serviço Social. Foi ali que então que eu me encontrei e tive certeza que eu estava na profissão certa, né? É isso aqui que eu quero fazer. É isso aqui que eu quero fazer. E eu tive ótimos professores, a minha turma é a segunda turma do Serviço Social, né, da Fundação Educacional de Guaxupé. Então, com isso, a faculdade tinha investido muito no meu curso, sabe? Então eu tive aulas com Ricardo Lara, com Robson Dias, que são todos professores que hoje estão atuando na Federal do Rio de Janeiro, na Federal de Santa Catarina. E tive aula com a Cláudia Mazei, que foi esposa de Ricardo Antunes, né, que é a esposa de Ricardo Antunes, e assim por diante, né? Então o meu curso foi um curso muito bom e eu costumo dizer que eu aproveitei 100% do curso, né? Eu gostava muito, era muito dedicada, e logo que me formei não tive dúvidas, né, que eu queria ser assistente social e que eu gostaria de trabalhar na área. Aí a convite na época, né, do prefeito, que na época era o Ronei, e também a secretária de assistência social, que era a Selene, eles me convidaram para vir trabalhar no município. E lá vim trabalhando, em 2016 fiz concurso, né, passei e estou atuando agora como assistente social concursada no município de Nova Resende. E aonde você trabalha hoje? No CRAS? É CRAS ou CRAS? Hoje eu trabalho no Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAS, né? O CRAS ele é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, né? E também que é vinculado à Prefeitura Municipal de Nova Resende. Sim.
E que tamanho que é a equipe que tem lá no CRAS? Que tamanho que é a equipe que tem lá? Quantas pessoas trabalham no CRAS, você sabe? Sei. Lá hoje, nosso trabalho, a gente chama assim, os técnicos, né, que são os profissionais de nível superior, com formação em psicologia e serviço social, nós somos 3. Eu, Porcila, que é assistente social, e Rafael, que é psicólogo. Então, esses 3 compõem a equipe técnica, certo? Mas aí depois nós temos os educadores sociais, né, os orientadores sociais, que hoje nós estamos com a Maiara Caselato e com a Gesiane. E temos ainda, né, o pessoal do apoio, temos a Yolanda, né, que trabalha no administrativo. Estamos também com a Carol, que está trabalhando com a gente também no administrativo. Temos o Norlan, que hoje ele está com um projeto de inclusão digital, também está dando aulas dentro do telecentro, dentro de um projeto dentro do CRAS. Temos também a Zezé, né, que a gente chama, ela fala que ela é nosso braço direito, que ela auxilia a gente ali, prepara os lanches, tudo para os grupos que a gente tem pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Nós temos a gestora do programa Bolsa Família, que é a Helenice, né, que também trabalha lá com a gente. E na secretaria nós temos a secretária de Assistência Social, que é a Luciana Velar. Temos a Patrícia, a Ana Paula, a Naara. E é uma equipe grande, né? Nós estamos ali trabalhando, acho que não esqueci de ninguém. É uma não. equipe muito boa. Sim. E são várias, se você lembrar de mais alguém, depois a gente fala, porque senão as pessoas, você não falou meu nome, mas depois fala. Não, certinho. São muitas especialidades, né? São. Nós estamos ali trabalhando e é um trabalho muito bom, sabe, Luiz? Às vezes as pessoas falam assim, precisa divulgar mais o trabalho de vocês. As pessoas... Essa semana ainda estava conversando com o Norlan e ele está trabalhando com a gente cerca de 1 ano. E ele fala justamente isso. Ele fala, Flávia, só depois que a gente vem trabalhar pertinho, dentro do Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS, que daí a gente passa a ter dimensão do que é o trabalho de vocês aqui no município e a sua importância e a sua relevância, né? Hoje esse setor, cada vez mais, né? Cada vez cuidar de gente é mais importante. O mundo está voltado para essa ciência, né? Cuidar de gente, fazer interferência social, né? Sim. Tanto que agora, né, dentro dos trabalhos essenciais, a assistência social, né, assim como a saúde, foi colocado como trabalho essencial. Nós não paramos um dia sequer. Nós estamos atendendo aí toda a população e bem como preconiza a Constituição, que em seu artigo, né, 6º, que fala que a assistência social é de quem dela necessitar. Então nós estamos nesse momento atendendo a todos que estão necessitando de assistência social, que é uma política pública, né? Muitas vezes as pessoas não têm essa dimensão, né? Que assistência social não é assistencialismo, mas é uma política pública, uma política de direitos, né? Eu acho muito interessante você colocar essa questão que não é assistencialismo, quer dizer, é um dever de Estado, né? Exatamente. É uma função pública, né? Como educação, pública, como saúde, tudo isso, né? Então, a Prefeitura Municipal aqui de Nova Resende teve todo esse olhar, toda essa preocupação durante essa fase que nós estamos passando, sabe, Luiz? Porque imediatamente, né, teve que se formar várias comissões, várias frentes aí de enfrentamento. E um dos comitês que nós formamos foi o Comitê Social, que o prefeito teve essa preocupação também de estar fazendo esse comitê para a gente estar sentando e vendo quais seriam as demandas que até então não tinham, mas como essa pandemia chegou mudando tudo, né, mudando todo o cenário e até então de tudo que a gente já tinha vivido, né? Aí a gente teve essa preocupação e sentamos com o gestor, né, com a nossa gestora lá, que é a Luciana, o prefeito, o Anderson, né, sentamos todo mundo e juntamente com o assessor jurídico, que é o Bonfim, e fizemos montamos um comitê aí de enfrentamento, junto com participantes da sociedade civil também. A ação da assistência social, ela é vertical na sociedade, né? Ela vai lá na raiz, né? Na raiz.
ela não faz leitura superficial, né? Ela faz análise, né? Faz pareceres, né? Toda uma análise de conjuntura, né? Nós temos que fazer toda uma análise de conjuntura e nunca se foi tão necessário como nesse atual cenário que nós estamos vivendo, fazer essa análise de conjuntura, né? Porque até então, as pessoas pensavam que nunca ia passar por situações como estão passando hoje, como estão vivenciando. Tanto é que o auxílio emergencial, ele atende pessoas, por exemplo, até os microempreendedor individual, que jamais imaginava que ia passar por uma situação dessa. Então, assim, a gente está atendendo um grande público, até porque o CRAS, ele é porta de entrada dos usuários dentro da política de assistência social. Então, nós estamos ali, sem nenhum preconceito, né? Estamos ali para atender a todos que estiverem precisando nesse momento. Muitas vezes, Luiz, é uma orientação que as pessoas precisam, né? Eu vejo que, às vezes, a informação não chega às pessoas que realmente precisam acessar o serviço, que precisam acessar um benefício, e nós estamos ali justamente para isso, né? Trabalhando com essa orientação, ouvindo as pessoas, né? Porque nesses dias também atuais se faz muito necessário, mais do que nunca, que a gente esteja sentando com as pessoas e ouvindo as pessoas, né? Porque as necessidades muitas vezes... elas não são só do alimento, né? Mas muitas vezes elas são de sentar mesmo, de falar, dialogar, de expor, né? Porque tudo é muito novo para todo mundo, né? Tudo que nós estamos passando realmente é um momento muito difícil. Eu acho que tem um aspecto muito interessante, é que hoje nós descobrimos com a pandemia que o Brasil tem 30 milhões de invisíveis, né? Exatamente. As pessoas que ninguém sabia o que era, que não tinha documento. Vocês fazem um papel muito importante de tirar as pessoas da invisibilidade, né? Exatamente. Vocês trazem as pessoas à luz. Este é um cidadão completo, né? Um dos serviços que nós fazemos lá é exatamente esse. Porque quando cidadãos que muitas vezes não tinham como acessar um benefício por não ter documentos, né? Aí você fala, nossa, mas tão simples, como assim? E aí a gente parte desde o princípio da certidão de nascimento, e aí por diante, né, do CPF, né, do cadastro da pessoa física. Nós vamos na emissão do registro geral, que é do RG, né, da carteira de identidade, carteira de trabalho. Isso. Então, muitas vezes as pessoas não sabem nem por onde começar. Eu não tenho documento, o que eu faço? As pessoas não sabem. Mas que isso, é tão simples, né? Para mim pode ser simples, mas para o usuário que eu estou atendendo, de repente é uma imensa dificuldade de acessar esse serviço. Sim. Vocês constroem cidadania, né? Sim, uma das metas do nosso trabalho ali é justamente isso, né? Estarmos cada dia mais buscando a construção de uma cidadania e também muito pela autonomia dos usuários, né? Dando a eles a autonomia, a cada um deles ali. E vamos falar um pouquinho antes da pandemia, vamos falar um pouquinho do que vocês faziam lá, coisa parecida, mas era outro modelo. Vocês fizeram uma adaptação para a pandemia, mas fala um pouco do antes da pandemia. Tá. Então, como eu te falei, dentro do CRAS, nós temos a equipe de referência, né? E o nosso trabalho principal lá é o PAIF, que é o Serviço de Acompanhamento Familiar às Famílias, né? Então a gente tem esse serviço, que na verdade o PAIF ele é Serviço de Proteção e Acompanhamento Familiar. Então esse serviço ele é essencial e ele tem que acontecer dentro de todo o CRAS, não é dentro do CRAS aqui em Nova Resende, certo? Ele é um modelo Brasil todo. Então todo o CRAS, todo CRAS tem que executar o PAIF, né? Que é o Serviço de Atenção e Proteção às Famílias. Esse serviço, o que nós fazemos dentro do PAIF, né? Dentro do PAIF nós fazemos a acolhida, né, que é a principal, que todo cidadão tem esse direito, né, que todo usuário da política de assistência tem que ter esse direito de acolhida, ser acolhido dentro do Centro de Referência de Assistência Social, e a partir daí nós vamos atender, vamos ver quais são as suas necessidades, aquilo que aquela família precisa, né? De repente é um acompanhamento familiar, de repente está conduzindo, né, essa família para o serviço da saúde, né? Ou até mesmo para, como eu acabei de falar, para emissão de documentos e assim por diante, né?
E aí nós temos uma análise técnica, onde senta o psicólogo, o assistente social e vai fazer uma análise daquela família. O que aquela família precisa? Então a gente Às vezes pode ser um desajuste de um filho, uma coisa dessa natureza? Sim, nós acompanhamos todas as situações, principalmente o fortalecimento dos vínculos. Né? Hoje a gente vive numa sociedade que os vínculos estão muito fragilizados, principalmente em relação ao idoso. Né? Então a gente faz muito atendimento, Luiz, com famílias, né, que às vezes o idoso está num momento que precisa de ser cuidado e a família não está disponibilizando esse cuidado, não está vendo a real necessidade. Então a gente chama essa família, conversa, nós tentamos fazer a mediação, porque é muito comum nós vermos família aí com 5, 6 filhos, né, e brigando porque não querem cuidar. Então a gente chama essa família, conversa, né? Fala das necessidades do idoso. E é isso, né? O nosso trabalho ele é bem extenso, né? A sociedade moderna, ela tem, vou falar aqui minha visão, se você não concordar você fala, ela tem 2 problemas. Primeiro é descartar o velho. Depois que o velho foi sugado todo, produziu para a sociedade, criou família, fez tudo, há uma necessidade de descartá-lo. E a outra coisa que acontece simultaneamente são as famílias disfuncionais, né? Um conjunto de informação de valores diferentes que tornam-se famílias disfuncionais, né? Isso é uma coisa bastante complicada socialmente, você não acha isso? Hoje, na verdade, Luiz, quando você fala aí do idoso, né, que o idoso ele é descartado, infelizmente, a gente vê muito isso mesmo, né? Ou seja, ele perdeu sua função social na família, né? Ele não é mais produtivo, então ele passa a ser um problema. Ele passa, porque quando são crianças, né, você tem alguns serviços públicos que você pode contar, por exemplo, deixa na creche, né, manda para a escola, e o idoso, né? Por isso que nós temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para os idosos. E esse serviço é muito... bastante, como que eu falo assim, aqui em Nova Resende nós temos uma adesão muito grande dos idosos nesse serviço. Nós temos cerca de mais de 100 idosos que participam semanalmente, porque são rodas de conversa, não é? São momentos que eles vêm trazendo tudo isso que eles sentem. E muitos idosos chegam dentro do serviço de convivência e falam justamente isso, que muitas vezes eles sentem que eles perderam a sua função social dentro da família. E aí nós vamos trabalhando os resgates, vamos trabalhando com eles a questão principalmente de roda de conversas, rodas de histórias, né? Para eles verem que eles são protagonistas da sua própria história, né? Que eles têm uma grande importância. Então a gente procura resgatar isso com os idosos. E como melhora a autoestima deles, como que eles ficam... assim, passa a ter aquele sentimento de pertencimento ainda, né? Não, opa, eu ainda estou aqui, eu ainda posso contribuir, né? Eu tenho a minha importância. Então isso é o que a gente faz com os idosos. Resgata a confiança, né? Exatamente. Por outro lado, com as famílias, hoje a gente vive diversos arranjos familiares, né? E aí também o nosso papel é muito importante para nós estarmos trabalhando essa questão desse fortalecimento também, né? Principalmente com as famílias, né? A questão que na adolescência, né, as famílias passam a ter muitos problemas com os adolescentes, muitas vezes eles não sabem como agir, e aí nós estamos ali para orientar, para trabalhar a família, orientar o adolescente, né? E a evasão escolar, que nós temos um número muito grande. Então a gente também trabalha, procura essas famílias, conversa com essas famílias a respeito disso, né? Procura, e às vezes eu percebo que até meio que culturalmente nós temos alguns bairros aqui em Nova Resende que a evasão escolar é bem maior em relação a outros. E aí você vai ter que trabalhar toda uma questão de uma cultura, de uma determinada região ali, porque eles acham que não precisam estudar, que adolescente não precisa estudar. Então assim, nosso trabalho, como eu já te falei, é bem amplo, né? A gente trabalha desde o... Pode falar. A Luciana, que é a nossa gestora lá, ela até usa uma frase que a gente até brinca, né? Que é dos mamandos aos caducandos, né? Nosso trabalho, ou seja, nós atendemos, né? Desde a gestante até o idoso na sua mais tensa idade, né? Deixa eu te fazer uma pergunta de curiosidade jornalística. Eu acho que quando você faz conjuntos habitacionais, você reúne um grupo de pessoas, você de uma certa forma cria guetos.
Tempos atrás, Nova Resende, a Vilinha era uma referência de tudo ruim que acontecia na Vilinha, era o gueto, né? Aí você vai vendo, a Vilinha vai se desenvolvendo, hoje você já tem classe média morando na Vilinha, gente, sabe, muda o perfil e muda-se lá para o Lula, né? Hoje o Lula é uma referência nesse aspecto. É lógico que tem muita gente boa que mora no Lula, mas a sociedade tem uma prática mais ou menos de empurrar para um determinado e bater um carimbo, né? De estigmatizando, você não acha isso? Infelizmente, a própria sociedade é que faz isso, né? Mas, por exemplo, nós temos um trabalho social lá no loteamento Lula que é maravilhoso, né? E o pessoal lá super adepto ao nosso trabalho, participa. Então é uma comunidade que a gente sempre tem conversado e eles mesmos, parte dos próprios moradores de lá, trazerem propostas, né? Eles trazem propostas, olha, o que a gente pode fazer pelo nosso bairro, o que a gente pode estar... Então a gente vê essa própria consciência neles ali, né? Então às vezes as pessoas, por não conhecer a realidade ali, às vezes julgam sem conhecer a realidade do pessoal, né? Mas é muito bom a gente ter um trabalho ali... Um preconceito. É um preconceito, né? Exatamente. Puro preconceito. Preconceito geográfico, né? Exatamente. São cidadãos do mesmo valor, da mesma construção, da mesma importância social, né? Mas existe isso, né? É um problema. E às vezes muito mais com uma consciência social do que muitos que estão no centro, né? Sei, com certeza, né? Outra coisa, vocês fazem interface, por exemplo, com o Lar São Vicente, com o pessoal do Conselho Tutelar, vocês fazem esse interface com todos o segmento organizado da sociedade voltado para a questão de comportamento, né? Tanto do ponto de vista de jovem, criança, com a creche, todo mundo. Sim, na verdade... Toda a sociedade organizada é interface de vocês. Sim, na verdade nós chamamos de rede, né? Para nós são as redes, né? Então a educação é a rede, o Conselho Tutelar é rede, o Lar São Vicente é rede, a PAI é rede, a instituição Associação Casa da Criança para nós é rede, né? Então são todas redes de atendimento do SUAS, né? Do Sistema Único de Assistência Social. E cada um deles com a sua tremenda importância, né? Nós temos aí, por exemplo, o Lar, ele presta um trabalho não é mais na proteção social básica, mas sim na alta complexidade. Por quê? Trabalho com acolhimento. Né? Então, extremamente importante o trabalho do Lar São Vicente, a instituição Associação Casa da Criança, né? Tem um trabalho socioeducativo maravilhoso também, mega importante, né? Então é rede também, trabalha junto com a gente. Nós temos a PAI, né? Que também desenvolve um belíssimo trabalho na nossa sociedade, que para nós também é essencial, é considerado um trabalho em rede. Então, nós chamamos que todos esses profissionais que atuam nesses órgãos, nós chamamos também de trabalhadores do SUAS, porque de certa forma eles estão dando a sua contribuição dentro da política de assistência social, dentro da construção do Sistema Único da Assistência Social. Eu acho muito interessante que eu tive a oportunidade, vou bastante lá no Lar, agora não pode mais por causa da pandemia, mas acompanhei um pouco, gosto de dar uma ajuda lá na comunicação, vejo lá, participei de muitas reuniões. É muito interessante porque você vê, são muito poucas as visitas que os internos têm. São muito poucas famílias que visitam os internos. De uma certa forma, vai lá, põe o interno lá, fica livre do problema e vira as costas, né? Isso vale genericamente. São muito poucos os casos. Infelizmente é algo que tem que se trabalhar muito, né? Porque realmente uma das últimas coisas que nós, técnicos, né, vamos sugerir é a questão do acolhimento, porque nós primeiro vamos ver todas as possibilidades desse idoso ficar dentro da sua região, né, dos seus laços comunitários que ele tem, dentro dos seus laços familiares. Nós só vamos sugerir a questão do acolhimento em último caso. Por quê? Justamente por isso, né? Porque a gente sabe que quando chega nessa situação, quando o idoso ele tem que ser levado para uma instituição, né, de acolhimento, provavelmente todos os vínculos dele já estão fragilizados. E com a ida dele para uma instituição, isso só vai reforçar mais ainda. Então, é um trabalho... Hoje, o Lar São Vicente tem uma assistente social que está trabalhando lá, né? Que é muito importante, porque hoje toda instituição que ela é certificada dentro do Conselho Municipal de Assistência Social, ela tem que ter um técnico responsável por estar trabalhando nessa instituição. Então, a PAI tem,
a Casa da Criança tem e agora também o Lar tem. A ASA, né, que também tem técnicos, né, são assistentes sociais que na sua maioria, né, assistentes sociais e psicólogos estão atuando nessas áreas. E lá hoje nós temos a Fátima, né, a Fátima, esposa do Dr. Antônio Luiz. E tem feito... Mulher do Dr. Antônio Luiz. Isso, ela tem feito um brilhante trabalho ali, né, para fortalecer essa questão dos vínculos, trabalhar isso aí, resgatar ainda com os familiares, para poder, né, não esquecer daquele idoso que está acolhido ali, né. Eu sei que quando eles são procurados para receber alguém, né, é feito um diagnóstico, vocês são ouvidos, participam do processo para saber se pode ir, é um critério, não tem mais aquele processo de lá deixar a pessoa virar as costas e vai embora. Hoje tem um critério de aceitação muito interessante, né? Vocês participam disso, né? Sim, é feito todo um trabalho social, né? Por isso, quando eu falei da rede, é justamente isso, nós conversando com a rede todo momento, né? Então não é mais simplesmente nós ligarmos lá para a instituição e falarmos, nós temos um idoso para ser acolhido aí. Tanto é que por isso lá também tem assistente social, tem profissionais que vão estar fazendo uma visita, que vão estar vendo qual é a real necessidade, né? Então primeiro, antes de ser acolhido, né, institucionalizado esse idoso, nós vamos ver todas as possibilidades para que isso não aconteça, né? Mas tem alguns casos que não tem como, né? A gente tem que contar mesmo com o apoio dessa instituição que faz um belíssimo trabalho no nosso município aqui. Hoje, vocês mudaram um pouco o perfil para atender a questão da demanda da pandemia. Fala para a gente aí, sintetiza o que vocês fazem hoje. Quem é que pode procurar vocês hoje lá nessa angulação da pandemia, do Covid-19 e do coronavírus? Sim, Luiz, como eu te falei, nosso trabalho, a gente fazia grupos semanais, né? Então toda semana nós tínhamos 15 grupos que a gente estava reunidos, e isso eram as meninas, né, as orientadoras sociais que estavam diante desse trabalho, indo a campo, porque nós temos trabalho na Petúnia, nós temos trabalho no Lava-Pés, no loteamento Lula, na Vila Dorinto Morato. Então assim, a gente não fica só numa região, a gente atende todo o município. E aí, com as recomendações, né, da Organização Mundial da Saúde, pela questão de fique em casa, né, evitar aglomeração, nós tivemos que mudar a nossa tática de trabalho. E aí o que aconteceu? Só que ao mesmo tempo que os grupos suspenderam, né, os nossos trabalhos com grupos, vieram as necessidades dos usuários em relação a ter informação em relação ao auxílio emergencial, ao Bolsa Merenda, porque muitas pessoas não sabiam, não tinham acesso para poder se cadastrar. Preencher documento, orientar para onde vai. Exatamente. Aí nesse momento o trabalho, né, da gestora do Bolsa Família, que é a Helenice, foi fundamental, né? Ela esteve ali todo momento fazendo os cadastros, orientando as pessoas, e aí só que a demanda estava muito grande, né? Aí foi necessário montar uma frente de trabalho para atendimento de todas as pessoas. Aí o que aconteceu? Nesse momento nós pegamos os técnicos, né, na verdade os orientadores que estavam, e até os técnicos também, porque o Rafael, Porcila, todo mundo nós passamos a atender, fizemos uma frente de trabalho para evitar aglomeração, e aí veio todo mundo para o atendimento. Então veio Maiara, Norlan, Carol, Helenice, Porcila, eu, Rafael, nós montamos uma equipe para poder estar atendendo toda a população, para evitar até aglomeração. Alguns dias foi assim meio tenso, mas depois nós conseguimos controlar e hoje está tranquilo. Passamos a dar muitos atendimentos por telefone, né? Muita orientação por telefone, as pessoas, colocamos o telefone tanto da secretaria quanto o do CRAS à disposição da população para estar ligando, e usamos os computadores todos que a gente tinha lá para poder estar cadastrando esse pessoal. Então fizemos um trabalho bem bacana e acredito que conseguimos atender a todos, né? Flávia, nós estamos chegando ao final e eu não podia deixar de falar com você para você fazer o recado do imposto de renda, que está chegando na hora. É muito importante você falar isso. Ah, sim. Então, nós, desde o ano passado e agora a partir do ano que vem também, o contribuinte ele vai poder estar destinando parte, né, uma doação do seu imposto de renda para entidades do município. Como que isso é feito, né? Feito da maneira legalmente mesmo, tudo com
com base com orientações da Receita. Inclusive a própria Receita Federal entrou em contato com o município, orientando, né, sobre a criação desses fundos para o recebimento desse recurso que vem destinado, né, através das doações dos impostos de renda. E aí tem o FIA, né, que é o Fundo da Infância e da Adolescência, né, e agora nós estamos também abrindo para o idoso. Ou seja, o cidadão, quando ele for fazer a sua declaração, ele pode destinar 3% da sua arrecadação ali, né, do seu imposto que você vai ter que pagar para esse fundo, né? Não, do que ele vai pagar, né? Isso. Né? Não vai, para ele não vai onerar em nada mais, né? Ele vai estar só destinando, por exemplo, né? 97% vai para o governo, então, e 3% eu vou deixar para atender as entidades aqui do meu município. Isso é muito importante o cidadão saber, né? Mas como que é preciso? É só informar o contador. Né? Fala assim, olha, fala com o seu contador, olha, eu fiquei sabendo que aqui agora a gente tem a opção de doar 3%, né, do meu imposto, eu vou doar para as entidades daqui. Aí o contador faz, né, coloca lá, o recibo é gerado pela própria Receita Federal, então o contribuinte pode ficar tranquilo, isso não vai trazer prejuízo para ele em momento algum, não vai trazer problema, não vai trazer multa, pelo contrário, né, ele está fazendo uma boa ação. Porque ele está deixando 3% daquilo que ele vai recolher, está deixando dentro do seu próprio município. Isso é muito importante, viu, Luiz? Precisamos até estar trabalhando mais ainda, divulgando mais, porque tem muito contribuinte que ainda não sabe dessa opção, não é? Isso. A gente fala sempre disso aqui na Resende Web. Eu gosto de traduzir da seguinte forma: todo mundo fala que não sabe o que faz com o dinheiro do imposto. Né? Não sei o que acontece com o dinheiro do meu imposto. Quer dizer, com esta pequena parcela de cada um, que vai ser muito para a cidade, todo mundo vai saber o que é feito com o dinheiro do imposto. 3% de cada um daqui vai dar um volume interessante do imposto que você vai pagar. Preste atenção, didático, pedagogicamente. Não aumenta um tostão no seu imposto. Você vai pagar imposto de renda, você vai pagar R$100 de imposto de renda, R$3 você vai deixar aqui. Você tem uma notificação lá na declaração de imposto de renda, você deixa 3% aqui, R$3, 3% que é R$3 de R$100. Então esse dinheiro vai ficar aqui, vai ficar para pai, vai ficar para a casa da criança, vai ficar para o lar, vai ficar para as entidades. Quer dizer, é um exercício de cidadania. Uma pequena parcela do teu imposto de renda fica aqui. O contador, você só avisa o seu contador, quero deixar tal lá. A gente vai falar mais disso, porque agora estendeu o prazo do imposto de renda, ficou mais para o final de junho, vai dar para a gente falar mais disso aqui, tá bom? Ô Flávia, quero agradecer, você veio aqui, uma conversa muito boa, ótimo, orientando, verticalizando e horizontalizando o que vocês fazem, a importância do trabalho de vocês numa sociedade moderna, entendeu? O exercício de civilidade, entendeu? A capilaridade que vocês chegam na base da sociedade, entendeu? Que vocês ajudam as pessoas e a maioria das pessoas realmente não conhece, não sabe o que vocês fazem. Eu só quero colocar uma observação. Quando nós usamos aqui a palavra usuário, gente, é o usuário do serviço, não vamos pensar outra coisa do usuário, não. É o usuário do serviço, que vai lá e usa, cara, entendeu? Não é o usuário de droga, é o usuário do serviço, entendeu? Eles podem atender também socialmente alguém que tem uma dependência, mas o usuário aqui é o usuário do serviço, não é isso? Não é isso, Flávio? Senão ficou uma confusão danada. Exatamente, foi muito bem colocado por você, Luiz. Nós chamamos de usuários da política de assistência social, né? Porque nós não usamos paciente. Porque na saúde é paciente, né? São os pacientes. Agora aqui dentro do CRAS nós usamos a terminologia usuários. Por quê? São usuários da política, né? Eles estão ali para usar da política de assistência social, né? Por isso o termo aí, usuário, tá? E é muito bom, sabe? O termo técnico certo é este. É isso mesmo. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Luiz. Resende Web está sempre às ordens aqui, para prestar serviço. Que precisar, fala com a gente. Eu conheço o trabalho de vocês, já fui lá, já vi, é impressionante o que vocês fazem, muito interessante. A sociedade precisa muito de vocês. Bom, estamos chegando aqui a mais um final de um Toró de Palpites. Tivemos uma aula aqui hoje do que é um serviço social, do que é uma intervenção na sociedade importante, transformando
nossos conterrâneos invisíveis e invisíveis com documento, dando cidadania para as pessoas. Eles não existem juridicamente, passam a existir juridicamente e passam a ter direitos, o que é mais importante. Eles constroem direitos, isto que é fundamental. É assim que você faz uma sociedade. Isso chama política pública. Isto é política pública, no sentido de construir cidadania, de construir dignidade. Esse pessoal faz um trabalho muito importante. Resgata a gente da dignidade. Eu sou encantado com isso, acho que isso é muito bonito e a gente tem que agradecer esse pessoal do CRAS. Gente, depois desse discurso aqui, vamos encerrando. Estamos aqui encerrando mais um Toró de Parpite, aqui na Resende Web TV, a TV que dá voz para a nossa comunidade, que quer saber como essa comunidade funciona, o que essa comunidade tem muita coisa boa aqui acontecendo que a gente precisa mostrar, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, até semana que vem e viva Nova Resende, viva a Vila dos Cafezais, viva, muito obrigado. Resende Web TV, cada vez mais perto de você.